Olá, irmãos, eu me chamo Alex Malachias Ramos e estamos muito felizes por estar compartilhando esse momento tão especial com todos vocês. Oi, eu sou a Jane Cristilli, sou a mãe da Sofia e da Heloísa. Eu vim contar para vocês um pouquinho da minha história. Eu sou ex-adventista, eu conheci a igreja adventista quando por volta de entre 9 e 10 anos de idade, a minha mãe se casou com um adventista e ele nos convidou. Até o momento a gente não frequentava nenhuma igreja e ele nos convidou para ir até a igreja adventista e eu não queria. Para me motivar a ir à igreja adventista, ele me falou sobre o Clube de Desbravadores e acabou que eu fiquei interessado. E no sábado seguinte começamos a frequentar a igreja e posteriormente também eu entrei no Clube de Desbravadores e me batizei na igreja. Eu vim de uma família que era católica, minha mãe era muito devota e desde pequena ela me colocou para fazer de tudo um pouco na igreja. Éramos bem participativos. Poucos meses após eu completar 15 anos de idade, eu acabei tomando uma decisão que mudaria toda a minha vida. Eu me afastei da igreja, me afastei do clube e o principal, me afastei de Deus. Através de alguns novos amigos que eu tinha, que moravam próximos a mim, comecei a frequentar outra igreja. Foi na igreja que eu acabei conhecendo o Alex. Eu era professora de catequese dele e de outras pessoas, mas ele não era uma pessoa bem frequente, nas aulas. Com o passar do tempo, ele voltou a frequentar a igreja, daí acabamos nos conhecendo e nos relacionando. E com o passar do tempo, nós nos casamos e tivemos nossa primeira filha, Sofia. Mais ou menos 2 anos após já estar no Exército Brasileiro, teve um evento do Clube de Desbravadores da região da minha cidade. Vieram ali os clubes aos quais eu já tinha participado. Estava lá o meu primeiro diretor do Clube de Desbravadores, o Jonas. E quando ele percebeu que era eu que estava ali, ele me chamou e começamos uma conversa. Ele olhou para mim e perguntou: "E aí, está indo na igreja? Clube de Desbravadores. Eu estou aqui e não vi você lá." E isso ficou na minha cabeça. E eu meio sem jeito, olhei para ele e falei: "Eu estou indo em outra religião." Ele não me julgou no momento. Ele só olhou para mim e falou: "Mas você não esqueceu de tudo que eu te ensinei lá atrás, né?" Quando ele me disse isso, uma chave virou na minha cabeça. Acredito que foi o Espírito Santo que tocou meu coração naquele momento. Pouco tempo depois, teve uma investidura na igreja lá, ao qual eu frequentei um dia. E o meu primo foi se investir em desbravador. Minha tia convidou a gente, eu e minha esposa fomos. E para minha surpresa, ele acabou me chamando lá à frente para colocar o lenço nele. Quando retornamos para casa, a minha esposa ficou muito curiosa. Ela me perguntou qual era o motivo da igreja não ter nenhuma imagem e nenhuma estatueta ou alguma coisa do tipo ao qual ela estava acostumada a ver. E foi quando eu peguei uma Bíblia que nós tínhamos em casa e abri o livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 4. Fomos na igreja junto com ele, mas eu comecei a estranhar porque não tinha estátuas, não tinha imagens e isso para mim era muito novo. Começamos a assistir novelas bíblicas em casa e isso me despertou uma curiosidade imensa. E comecei a ler a Bíblia como eu nunca tinha lido antes. Com o fim de tempo de serviço militar do meu esposo, acabamos nos mudando para Campo Grande para ajudar nos cuidados da minha mãe. Após 2 anos, a minha mãe veio a descansar. E com isso tudo, eu acabei me afundando mais, me fragilizando ainda mais com toda a situação. Eu já estava cansada daquele vício, daqueles maus hábitos que a gente vem adquirindo. Já estava cansada de tudo aquilo. E com um apelo no meu coração, voltei a orar, voltei a buscar a Deus para tirar a gente daquele caminho que a gente tinha entrado. Porque no fundo do meu coração eu já sabia que aquilo não era para nós, não queria que minhas filhas vivessem naquele ambiente que a gente estava criando para a gente. Isso, nesse meio tempo, eu lembro que nas nossas orações de joelho, na sala de estar em família, sempre pedimos para Deus nos mostrar o caminho e uma casa para congregar, mas no fundo do meu coração eu sempre quis que a gente viesse para a igreja adventista do 7º dia. E certo dia eu indo para o meu trabalho, chegando lá eu mandei mensagem para o Jonas, meu primeiro diretor do Clube de Desbravadores. E na conversa com ele, perguntei como que ele estava, a família dele, e pedi para que ele e sua esposa viessem em casa para pregar a palavra para a minha família. E também aproveitando, perguntei para ele em qual igreja ele estava congregando. E ele me disse que estava vindo na igreja adventista do bairro Mambaí. E me convidou para vir também com a minha família. Só que eu comecei com desculpa, falei que eu tinha que me arrumar, ajeitar o trabalho, que eu tinha que me ajeitar a questão do veículo que estava estragado na época. E acabou que eu passei
após a conversa com ele, 2 meses, do mesmo jeito, sem vir à igreja. E em uma quarta-feira, eu estava no trabalho, meio-dia, e eu falei, hoje eu vou na igreja. Então, eu liguei em casa, avisei minha família, falei, olha, quando eu chegar aí, todo mundo fica pronto que nós vamos na igreja. A igreja começa às 7 horas, eu vou chegar, é só o tempo de se trocar, tomar um banho, se trocar e vir pra igreja. Eu cheguei... Ele não falou onde que a gente ia congregar. E aí a gente chegou aqui na frente, ela deu uma olhada, perguntou que igreja é essa. Aí eu falei, calma, é a igreja adventista do 7º dia. E aí quando nós entramos na igreja, fomos bem acolhidos pelos irmãos. E sentimos o carinho de Deus conosco, que aqui seria o nosso lugar. Amém. Na primeira semana do ano, houve o batismo de muitas pessoas na igreja. Foi muito gratificante ver aquelas pessoas entregando a vida a Cristo. E sabíamos que o nosso momento estava chegando. E durante a pregação, parece que o pastor via e falava conosco, diretamente para nós, através do Espírito Santo. E ele falava, você que é ex-adventista e vai se batizar, sua hora está chegando, fica tranquilo. Deus está agindo para você. E ele vinha e falava que, olhando para todo... fazer oração e não fez essa oração enquanto não subimos no púlpito. Foi muito marcante, né? Oh, glórias, aleluia! Deus tem um plano para você, para sua família. Não tenha medo, Jesus ama. Jesus que ama é um Jesus que perdoa, Jesus que salva. Quando olhamos para trás e vemos tudo que nós passamos e vemos como que o Espírito Santo agiu em nossa vida, em nossa família, apesar de toda dificuldade, todo momento de angústia, de tristeza e toda tribulação que por certas vezes passou em nossa vida, vemos que o Espírito Santo estava apenas nos moldando para que estivéssemos prontos para voltar à casa de Deus. Grande Deus e Pai, aqui está a tua filha, a Jane. Ela decidiu colocar a vida em tuas mãos, por amor a Jesus. Sendo assim, conforme a profissão de fé, para a remissão dos seus pecados, a batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai querido, aqui está a Regiane. Ela, na sua juventude, por amar a Jesus, decidiu selar a vida contigo através do batismo. Escreve, ó Senhor, o nome da Regiane no teu livro da vida. Sendo assim, conforme a profissão de fé, para a remissão dos pecados, a batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui está a pequena Sofia. Tão pequena, mas tão sábia, porque fez a melhor escolha, escolheu o Senhor Jesus Cristo. E a prova disso é que hoje ela está assumindo um compromisso contigo através do batismo. Escreve, ó Senhor, o nome da Sofia no teu livro da vida. Sendo assim, conforme a profissão de fé, para a remissão dos pecados, a batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, aqui está o teu filho, o Alex. Ele está voltando para a casa do Pai. Amém. E nós temos a certeza de que o Senhor está o recebendo com muita alegria. Amém. Pai querido, escreve o nome do Alex no teu livro da vida. Sendo assim, conforme a profissão de fé, para a remissão dos pecados, o batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
Agora eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém, Senhor.